Não é todos os dias que se vê uma pequena aldeia cheia, com centenas de pessoas, e pessoas não só da aldeia, como por todo Portimão e também do Algarve. Enquanto os homens iam puxando as tampas do esgoto à procura de algo, as mulheres mais velhas comentavam entre elas. Ouvi dizer que ela era violenta para a filha. Violenta? Nem pensar! Ela era uma querida para a filha. Imagino que ela não tenha nada a ver com o desaparecimento da menina. Mas estas conversas não se limitavam só às mais cuscas e cuscos da aldeia. Elas estavam em todo lado, eram inevitáveis. No café, as teorias também iam surgindo. E o irmão dela? Já o tinhas visto antes? Não, nunca o vi. Só agora que ele está em todos os jornais é que estou a perceber quem ele é. O que é que estás para aí a dizer? O irmão dela veio aqui uma dezena de vezes beber uma cerveja. Parecia que ninguém estava de acordo. Toda a gente tinha a sua própria teoria. E isto é perfeitamente normal dos burburinhos. Mas o que é que acontece quando a polícia começa a sua investigação, ou seja, a analisar os factos, e percebe que, a partir das mesmas duas pessoas, existem mais de 5 versões para a mesma história? Este é o caso da Joana Cipriano, uma menina que desapareceu em 2004 no Algarve. A mãe e o tio da Joana foram presos por o homicídio da menina sem que nunca sequer se encontrasse o corpo. Antes de falarmos mesmo do caso em si e da vítima, que neste caso é a Joana Cipriano, como eu mencionei na introdução, eu queria falar da mãe e da família da mãe da Joana Cipriano. E a mãe da Joana chama-se Leonor. A Leonor veio de uma família muito grande e muito pobre. Os pais da Leonor, como era normal da altura, não tinham acesso a métodos contraceptivos e então acabaram por ter 8 filhos, ou seja, a Leonor tem 7 irmãos. E eles passavam dificuldades financeiras, porque isto é mesmo muitas bocas para alimentar. O pai da Leonor é descrito por alguns dos filhos como um homem que não estava presente e era muito rígido. E quando ele estava presente era violento, era abusivo e ele gostava de beber álcool e isso ainda só trazia mais acima as tendências violentas dele e ele acabava por descarregar muito nos filhos e na mulher. E a mãe da Leonor e dos outros irmãos é descrita como uma mulher que fazia aquilo que podia. Tendo em conta as circunstâncias que a vida lhe foi oferecendo, ela fazia aquilo que conseguia, mas por causa das dificuldades financeiras, ela acabou mesmo por dar alguns dos filhos dela à mãe dela. Ao longo dos anos, estes 8 irmãos foram se afastando, como é normal. Alguns vivem em Portugal, outros vivem no estrangeiro. Uma das irmãs batalha há muitos anos com leucemia, outro está preso porque apontou uma arma a um senhor idoso. Por isso eles estão mesmo todos a viver vidas separados. Aqueles que convivem uns com os outros são poucos hoje em dia. Mas as pessoas que conhecem a família Cipriano dizem que existe uma espécie de maldição da família Cipriano, porque toda a gente naquela família, os filhos, não é? Excluindo os pais, são pessoas que quando cresceram se tornaram em homens e mulheres que não gostam de trabalhar, gostam de viver às custas dos outros e deixar-se andar pela vida. Não são ambiciosos, não são trabalhadores. Um dos conhecidos disse: são todos assim, e que não me venham dizer que é por falta de dinheiro. A gente bem vê como é que andam os miúdos, nem banho lhes dão. Isso não é falta de dinheiro. E depois, não só de trabalhar. Estão fartos de lhes oferecer emprego nas obras e ninguém quer. No entanto, toda a gente concorda. Há definitivamente uma ovelha negra na família. Há um dos irmãos que, desde muito novo, sempre foi o mais problemático e o que toda a gente que os conhecia, os vizinhos, achavam que ele ia crescer e tornar-se numa pessoa que não contribui de todo, de forma nenhuma, para a sociedade. E este irmão era o João Cipriano. Aconteceu uma situação em que o João havia de ter aí uns 12, 13, 14 anos e o cunhado dele, ou seja, o marido de uma das irmãs, foi ter com ele e disse-lhe: olha, João, eu dou-te uma bicicleta e 20 contos se tu fores assassinar o meu vizinho. Eu não estou a perceber o que é que este homem está a pedir a um rapaz de 13 anos para assassinar alguém, mas ele pediu. E então o João não tem mais nada, pega na caçadeira, vai até à casa desse vizinho e dá-lhe um tiro. Felizmente o tiro acertou no ombro, em vez de no peito, como o João estava a antecipar, e o senhor não faleceu.
Mas podemos ver aqui já como é que ele está completamente sem noção para a vida humana, sem qualquer tipo de problema em fazer assim mal a alguém, em tirar a vida a alguém. E toda a gente ficou a perceber aqui que, ok, o João é definitivamente o mais problemático dos irmãos. Em adulto, toda a gente sabe. O João, ele gosta de beber. Ele herdou isso do pai. Mas ao contrário do pai, que era um homem trabalhador, o João não é trabalhador. Ele não se importa e até gosta de viver à custa dos outros irmãos que tem. Ele gosta de visitar os irmãos aleatoriamente, passar um tempo no sofá da casa, pedir algum dinheiro para fazer não sei bem o quê e vive assim. Em setembro de 2004, o João visitou uma das irmãs, a Leonor Cipriano. A Leonor, na altura, morava em Felgueiras, é uma aldeia que fica em Portimão, no Algarve. E ela morava lá com o companheiro que ela tinha na altura, que se chamava Leandro, e também com os seus 3 filhos. Esta visita, só por si, já é motivo para muita gente da aldeia discordar sobre, afinal, quem é o João. Muita gente diz que nunca o viu na aldeia de Felgueiras, não fazem ideia quem ele é, só ficaram a saber quem é o João e como é que ele está relacionado a alguém que viva na aldeia quando aconteceu a situação com a Joana, a menina que desapareceu, e ele apareceu nos jornais. Por outro lado, há habitantes da aldeia que dizem: não, eu já vi o João uma dezena de vezes, ele vem muitas vezes aqui ao café beber uma cerveja com o Leandro, ou seja, o companheiro da altura da Leonor, ou então beber um café com a própria irmã, com a Leonor. No entanto, o Leandro parece que não se lembra de nenhuma destas vezes que ele e o João partilharam umas gargalhadas e umas conversas sobre 2 canecas de cerveja, porque ele diz que foi a primeira vez que o João foi visitá-los à aldeia. Ele diz que até ficou admirado como é que o João foi dar conta da porta da casa deles, porque eles nunca lhe passaram essa informação. Então, quando ele apareceu lá na casa deles, ele ficou um bocado chocado, porque não percebeu mesmo como é que ele tinha dado com a casa. Mas na altura a Leonor não lhe deu uma justificação porque é que o irmão tinha lá ido de repente, e ele próprio também, pronto, não quis estar a chatear, porque tudo bem, um irmão ir visitar uma irmã, não é? Mas podemos logo ver aqui desde o início este ponto inicial, que é o João entrar na aldeia. Tanta gente diz que o viu, o Leandro, que é o marido da Leonor, diz que nunca o viu. É realmente estranho logo desde muito cedo. Mas independentemente de qual destas versões é que está correta, é um facto que em setembro de 2004 o João Cipriano estava na aldeia de Felgueiras a visitar a sua irmã Leonor Cipriano. Há pouco eu referi que a Leonor tinha 3 filhos. Então, um destes filhos, uma destas crianças, era a Joana Cipriano. Eu queria só deixar aqui a nota que eu não faço ideia quem é o pai da Joana. Em nenhum recurso eu encontrei se o pai da Joana está vivo, se estava presente na vida dela, se ela fazia sequer ideia de quem ele era. Eu não sei e por isso é que eu não vou mencionar o pai da Joana ao longo da história. As pessoas da aldeia descrevem a Joana como uma menina calma e meiga. Eles também dizem que sabem quando as crianças a falar falam muito a adulto, têm assim expressões de gente crescida e fica engraçado depois porque é uma criança e está a falar assim. Pronto, as pessoas da aldeia dizem que ela era assim, que falava como uma mulherzinha e que era mesmo muito engraçado. A Joana também era uma menina muito, lá está, meiga, querida. Ela era a irmã mais velha, acredito eu, dos 3 irmãos. Por isso ela tinha um instinto muito protetor e de querer que os irmãos estivessem sempre bem. E em relação ao Leandro, que era o padrasto da Joana, ele conheceu-a quando ela tinha 3 anos. E ela desapareceu com 8, ou seja, eles tiveram ali bastantes anos, desde que ela era muito pequenina, para desenvolverem uma relação entre os dois, e chegou a um ponto que lá está, ele considerava uma filha e ela considerava-o como um pai. Aliás, o Leandro chamava-lhe de filhota, era assim que ele a tratava sempre. E ele contou uma situação, uma história que só prova como a Joana era mesmo muito atenciosa e tinha assim atenção ao como é que os outros estavam a sentir, se os outros estavam bem, que ele dizia que às vezes chegava do trabalho muito cansado, deitava-se no sofá e acabava por adormecer. E quando acordava tinha uma manta em cima dele. E depois ele percebeu que era a Joaninha que vinha com a manta e que lhe tapava, que o tapava porque tinha medo que ele acordasse com frio. Ou seja, podemos ver aqui que ela era mesmo uma miúda muito querida. Um certo dia, a Leonor foi ter com uma vizinha e perguntou se ela podia ir com a Joana até ao centro de Portimão, porque a Joana ia ter lá uma consulta de dentista. E eu sei que isto aqui vai já fazer alguns de vocês torcer o nariz, porque
em princípio, uma consulta do dentista não é uma coisa que se marca de um dia para o outro e a Leonor podia ter tentado organizar a vida dela, o horário dela, de forma a estar disponível para ela própria levar a filha à consulta do dentista, mas vamos tentar manter a mente aberta, porque, só relembrar, isto é uma aldeia, não é uma cidade, por isso as pessoas têm mesmo mais esta relação de confiança umas nas outras e são todas mais próximas, conhecem-se todas. Então, não sabemos também o contexto, se calhar a senhora já ia por timão e ia e pronto, levou a Joana, foi uma coisa muito rápida. Mas esta vizinha tinha uma filha que brincava muitas vezes com a Joana, ela própria estava muitas vezes com a Joana e conhecia e dava-se bem com a Leonor. Então ela concordou que sim, que podia com certeza levar a Joana. E elas, depois da consulta, passaram num supermercado porque ela precisava de fazer umas compras. E quando elas estavam a passar pela secção do material escolar, porque estava quase a iniciar-se um novo ano letivo novo, ela virou-se para a Joana e disse-lhe: "Olha, tu já tens uma mochila?" E a Joana disse que não, que ainda não tinham comprado nada para ela. E ela disse: "Então, escolhe uma mochila que eu quero te oferecer." E a Joana ao início ficou: "Não, obrigada, mas não é preciso." Uma miúda de 8 anos a responder assim, aquela questão toda de falar como uma adulta, não é? Obrigada, mas não é preciso. Mas ela teve lá a insistir e insistir, então a Joana acabou toda feliz por ir escolher mesmo uma mochila para o ano letivo a seguir, que infelizmente nunca o completou, nunca o iniciou sequer. Mas quando a Joana percebeu que ia ter a mochila nova, agarrou-se a esta senhora e começou-lhe a dar beijinhos e a agradecer muito pela mochila. Estava mesmo muito nitidamente grata. A Joana também tinha muitos amiguinhos da escola e de forma geral da aldeia. Mas ela tinha particularmente duas amigas com quem ela era muito chegada e elas estavam as três sempre juntas e iam a lanchar a casa umas das outras depois da escola. E as mães destas duas amigas davam diariamente quase com a Joana e percebiam como é que ela funcionava, que tipo de rapariga que ela era, e elas dizem que nunca notaram assim de nada de diferente na Joana. Ela lá está, parecia simplesmente uma menina meiga, calma, se calhar um bocadinho reservada, mas tudo bem, cada um é como é. Mas uma das mães, depois desta situação toda a acontecer, depois do desaparecimento e depois tudo o que acontece acontecer, diz que agora olha para trás e pensa em certos momentos, em certas situações em que ela na altura não conseguiu interpretar bem, mas agora a olhar para trás ela percebe que era a Joana com alguma tristeza e com falta de confiança. E estas situações, estes momentos que ela agora consegue apontar, fazem-na questionar hoje em dia se a Joana não vivia mesmo num ambiente onde houvesse algum tipo de violência, verbal ou física. Mas o Leandro, o padrasto da Joana, diz que nem pensar, tanto quanto ele viu, nunca ninguém pôs a mão na Joana, ele próprio nunca foi violento com a Joana, nem verbalmente nem fisicamente, ou seja, da perspectiva do Leandro, nunca aconteceu algum tipo de violência relativamente à Joana. No dia 12 de setembro de 2004 festejava-se a festa do Berbigão na aldeia de Figueira. Imaginem uma festa tradicional da aldeia onde há as barracas de comida, de bebida e depois os palcos onde vão cantar os cantores Pimba. Então, basicamente, a aldeia toda acaba por se reunir nesta zona para festejar a festa, o que significa que o resto da aldeia estava um bocadinho mais sossegada. E lembrem-se disto, que isto depois é importante para mais tarde. Também no dia 12 de setembro de 2004, a mãe da Joana, ao final do dia, pediu-lhe que ela fosse até ao mercado local para ir buscar um pacote de leite e 2 latas de atum. E a Joana assim o fez. Ela era, como eu expliquei, era pequenina, mas já tinha muitas responsabilidades, já estava habituada a fazer tarefas domésticas, já era tratada como uma mulherzinha, o que também deixa uma criança ser uma criança, não é? Mas pronto, ela já estava habituada a fazer estes recados mais de gente crescida, como andar na rua à noite sozinha. Então ela foi até ao mercado para ir buscar aquilo que a mãe pediu. Só que ela passou pelo mercado e talvez por causa da festa do Berbigão ele estava fechado. Então ela acabou por ir ao café de que havia lá na zona e a dona deste café era a mãe de uma das amigas da Joana e esta senhora chamava-se Ofélia. Então a Joana entrou no café, pediu o que tinha a pedir e foi embora. E a Ofélia na altura achou que isto era um bocadinho diferente daquilo que ela costumava fazer,
porque ela normalmente perguntava sempre pela amiga, ou seja, pela filha da Ofélia, mas desta vez ela não me perguntou por ninguém. Então a Ofélia reparou mesmo na altura, antes de tudo acontecer, que aquilo tinha sido um bocadinho diferente do que a Joana costumava fazer normalmente. Pouco tempo depois da Joana sair, o Leandro, o padrasto dela, chegou ao café com um colega de trabalho e sentaram-se os dois e tiveram lá a conversar. E este ponto aqui é importante porque isto prova que o Leandro não teve tempo para estar envolvido no que quer que aconteceu, porque a Ofélia diz que mesmo literalmente uns minutos depois da Joana sair, o Leandro entrou. Passado mais ou menos uma hora, chegou o João Cipriano, que relembro que estava na aldeia para visitar a irmã. E ele chegou, pediu uma cerveja, cumprimentou as pessoas, não fez qualquer referência à Joana, sentou-se e tudo bem. Perto da zona da casa da Leonor e do Leandro, uma das vizinhas recorda-se de ter ouvido a Leonor aos berros pela Joana, tipo a perguntar: Joana, onde é que está? Joana, filha, Joana, assim qualquer coisa do género. E mais ou menos 20 minutos depois do João ter chegado ao café, chegou a Leonor. E a Leonor entrou, perguntou pela filha se alguém sabia onde é que ela estava, se alguém sabia da Joana. A Ofélia, a dona do café, respondeu-lhe que ela tinha estado lá há algum tempo para pedir o leite e as 2 latas de atum, mas que já tinha saído há algum tempo e que desde aí que não a viu mais. Então a Leonor voltou a sair do café para, assumo eu, procurar pela filha. Só que ela não encontrou a Joana, então ela voltou novamente ao café, desta vez já a dizer, pronto, não sei da Joana, não estou a perceber onde é que está a Joana, e então aqui toda a gente do café, que estava no café tirando a Ofélia, que estava a trabalhar, foram procurar pela Joana. E esta situação toda aconteceu por volta das 10 da noite. E à meia-noite, que foi quando a Ofélia fechou o café, ela estava assim com aquela... estava incomodada, não é? Porque tinha uma filha mais ou menos da mesma idade que a Joana e estava preocupada, queria saber se estava tudo bem. Então ela à meia-noite, quando fechou o café, pensou, pronto, vou ali até a casa do Cipriano para ver se eles já encontraram a miúda, se está tudo bem, o que é que aconteceu. Só que a surpresa dela, que ela não estava à espera, quando chegou à casa do Cipriano, percebeu que a Joana continuava desaparecida, que ainda ninguém fazia ideia onde é que estava a Joana. E ela própria começou a ficar muito nervosa, porque não é normal uma menina desaparecer assim de repente. E ela ficou também muito admirada. Ela e outras mães de amigas da Joana, que conheciam a Leonor, estavam muito admiradas porque a Leonor estava super calma. Até o Leandro estava mais nervoso que a Leonor. A Leonor estava com uma tranquilidade que numa situação de stress, para elas, atenção, para elas, não era normal. Claro que cada um reage ao stress, à ansiedade, ao medo de forma diferente. Há pessoas que se fecham mesmo, mas elas apontaram que acharam aquilo esquisito. Então a Ofélia, quando chegou lá e percebeu que sem sinais da Joana, perguntou-lhes: vocês já ligaram à polícia? A polícia já vem aí? O que é que se está a passar? E eles responderam-lhe que ainda não tinham ligado à polícia, ainda não tinham envolvido as autoridades, porque nenhum deles tinha saldo no telemóvel para fazer a chamada. E, mais uma vez, é uma coisa um bocadinho de torcer o nariz, porque eu imagino-me na situação, eu não sou mãe, mas eu imagino-me na situação de ser e da minha filha ou do meu filho desaparecer, eu movia montanhas, fazia de tudo que estava ao meu alcance para o encontrar. Inclusive, andar a percorrer a aldeia toda a perguntar se alguém me emprestava um telemóvel para ele chamar alguém. E pelo que sei, as chamadas para o 112 são gratuitas, por isso não percebi bem aqui se faz sentido a justificação de não terem saldo no telemóvel. A Ofélia pensou da mesma forma, ela própria achou, ok, não tens saldo no telemóvel, mas e que não podes desenrascar-te, fazer qualquer coisa para tentar chamar ajuda? E então a Ofélia voluntariou-se, ok, tudo bem, eu tenho saldo no telemóvel, eu ligo à GNR, pode ser? E a Leonor disse, sim, por favor, Ofélia, liga à GNR, e então a Ofélia assim o fez. A GNR de Portimão chegou à cena e eu vi alguns recursos que disseram que eles não iniciaram logo as buscas, que eles explicaram à família da Joana que tinham de esperar 48 horas para se poderem iniciar as buscas e a investigação, porque existia sempre a possibilidade da Joana ter ido ter com alguém, com uma amiga, de ter fugido por vontade própria e tipo já voltava porque se tinha arrependido. E isto eu não sei se é verdade ou não, mas como eu vi em alguns recursos achei que era importante referir para o caso de ser verdade. Porque este caso aconteceu em 2004, já lá vai muito tempo, mais de 20 anos, parece impossível, mas é verdade. E se calhar na altura era mesmo assim que funcionava as coisas, se calhar tinha mesmo de se esperar as 48 horas. E eu vi que desde lá para cá que esse número desceu para 24 horas e
só porque eu acho que é super útil nós todos sabermos isto, porque nunca sabemos quando é que vamos estar numa situação destas. Hoje em dia, o tempo que temos de esperar para reportar que alguém desapareceu e o tempo que a polícia tem de esperar para começar algum tipo de investigação é 0 horas. Eles têm a obrigação, nós temos o direito que comecem logo a investigar, a tentar perceber se a pessoa, tipo, houve um motivo válido para ela querer fugir, qualquer coisa. Eles têm logo de tentar investigar, tentar perceber o que é que aconteceu, principalmente com menores. Porque as primeiras horas depois de uma pessoa desaparecer são as horas mais importantes, são as horas mais cruciais para se resolver o caso. As primeiras horas são assim tão importantes porque é nestas horas que, em princípio, a pessoa que desapareceu vai estar mais próxima do local de desaparecimento. Por isso, se a polícia atrasar e atrasar as buscas, cada vez mais longe a pessoa desaparecida vai estar do local do desaparecimento, não é? Depois, a vítima pode também estar em perigo iminente. Pode, sei lá, alguém estar por lhe fazer mal, para abusar, para agredir, até mesmo para tirar a vida dela. Por isso, é pior se a polícia for atrasando esta investigação. E depois outra coisa muito importante é que todas as provas vão estar com o maior nível de integridade logo depois do momento do desaparecimento. Quanto mais horas nós esperarmos, as impressões digitais, os bocados de sangue, pegadas no chão, essas coisas, essas provas vão-se desaparecendo com as horas. Literalmente cada hora que passa foi uma hora perdida de investigação que podia ter sido utilizada para procurar pelo desaparecido. Por isso, hoje em dia, espero que nunca ninguém que esteja a ver este vídeo, nem ninguém de forma geral, passe por esta situação, mas se vos acontecer alguém desaparecer na vossa família, saibam os vossos direitos e saibam que podem exigir da polícia, vocês têm de fazer qualquer coisa, têm de investigar o que é que está a acontecer. Mas então, nos dias seguintes, a GNR de Portimão começou as buscas, eles procuraram a Joana por toda a aldeia, por todo o espaço, todo o mato, floresta que está à volta da aldeia de Figueira, e não encontraram sinais da Joana. Mais ou menos na mesma altura, a mãe da Joana fez um cartaz para expor o desaparecimento da filha e andava a pô-lo por todo lado. E o cartaz dizia por cima a letras vermelhas desaparecida, depois tinha uma fotografia da Joana a sorrir, muito linda, e depois dizia o seguinte: a Joana tem 8 anos. A última vez que foi vista foi junto à igreja de Figueira, por volta das 8 da noite do dia 12 de setembro de 2004. Tinha um top e uma saia cor de laranja vestido e sapatos vermelhos. Se alguém a viu ou tem alguma informação, por favor contacte os seguintes números. E depois os números, sumo eu, da mãe e do padrasto e assim da Joana. Também neste ponto a Leonor começou a dar entrevistas para a comunicação social para expor o desaparecimento da filha, e isto é ótimo, porque nós queremos que toda a gente saiba e veja a cara da criança que está desaparecida, não é? Ela disse nestas entrevistas, chorava, dizia que os irmãos da Joana tinham saudades dela, que ela não sabia ela própria se a Joana estava bem, se estava mal, se estava viva, se não estava viva. Implorava às pessoas que a tinham para não lhe fazerem mal, para deixarem a Joana regressar a casa em segurança. Pronto, então ela ao início criou muito esta impressão de uma mãe preocupada com a filha e pela segurança da filha. A Leonor também expôs na comunicação social a teoria que ela tinha para o que tinha acontecido à Joana. Então, se vocês se relembram, eu disse que naquele dia, naquela noite, estava a acontecer a festa do Berbigão, lá na aldeia, e que por isso muita gente da aldeia estava lá no local da festa, em vez de estar espalhado pelos pontos da aldeia. Então, as pessoas que, se calhar, àquela hora estariam na rua ou em casa, não estavam porque estavam na festa. E então a Leonor, a mãe da Joana, acha que o que aconteceu foi que alguém aproveitou aquela oportunidade para raptar a Joana. Ela acha que se calhar alguém já andava do olho nela e que viu-a sozinha na rua, se reparou que não estava ninguém na rua porque estava toda a gente lá embaixo na festa e então raptou a Joana. A GNR não estava a ter progressos na investigação, então 4 dias depois de eles iniciarem a sua investigação, o caso passou para a Polícia Judiciária de Portimão e 4 dias depois a Polícia Judiciária de Portimão passou o caso também para a Polícia Judiciária de Faro, também porque não estavam a fazer progressos. Então no final do caso, lá está, acabou por ficar com a PJ de Faro. E eles procuraram cerca de 50 mil quilómetros pela Joana, a virar tudo aquilo que era possível virar, todas as pedras, todos os arbustos, fazer de tudo para encontrar a Joana, neste ponto talvez um corpo.
mas infelizmente não havia qualquer vestígio da criança. A PJ de Faro também foi ler todos os testemunhos iniciais que na altura a GNR retirou a toda a gente, à mãe da Joana, ao padrasto, ao João, o tio da Joana, a toda a gente. E eles perceberam que havia ali muitas coisas que não estavam a bater certo. Os testemunhos não estavam todos a contar a mesma versão de acontecimentos. Então eles decidiram que queriam fazer uma nova ronda de entrevistas para poderem mesmo apurar o que é que tinha acontecido naquela noite, qual foi a ordem cronológica das coisas, esses pormenores que são muito importantes. E então eles chamaram mais uma vez toda a gente até à esquadra para poderem fazer esta segunda ronda de entrevistas. E eles chamaram toda a gente ao mesmo tempo e fizeram de forma a que as pessoas entre entrevistas não conseguissem falar umas com as outras, precisamente porque eles não queriam que ninguém tivesse a oportunidade de talvez alinhar histórias, de preparar mentiras, o que quer que fosse. Eles queriam mesmo que cada um contasse a sua verdade e a sua versão. A dúvida principal que a PJ queria esclarecer aqui, que foi a dúvida com que eles ficaram a ler os depoimentos iniciais, era se a Joana tinha, naquela noite, regressado a casa ou se ela tinha desaparecido a caminho de casa. E então era esta a resposta que eles queriam. E com esta segunda ronda de entrevistas, eles ficaram a perceber que existia uma grande probabilidade de a Joana ter regressado a casa naquele dia e que aquela história toda de que ela desapareceu a caminho de casa podia ter sido, na verdade, uma história inventada por alguns dos familiares da Joana, porque eles perceberam com estas entrevistas que havia pessoas que disseram a Joana regressou a casa. Então, com estas novas versões, eles ficaram logo muito desconfiados da Leonor, da mãe da Joana, e no dia 21 de setembro de 2004, ela foi apreendida por suspeita de homicídio da Joana. No dia a seguir, o João Cipriano, ou seja, o irmão da Leonor, tio da Joana, também foi apreendido também por suspeita de homicídio da Joana. A partir daqui o caso fica muito confuso porque existem muitas versões para a mesma história. Eu vou tentar contar-vos as versões conforme elas foram aparecendo, ou seja, conforme elas foram partilhadas com a PJ e conforme elas foram aparecendo na comunicação social. E vamos então começar pela primeira versão de acontecimentos e esta versão foi partilhada pelo João Cipriano. Então, nesta versão, o João conta que naquela noite a Joana chegou sim a casa, regressou, com o leite e com as 2 latas de atum. E que a Leonor, a conversar com ela, percebeu que a Joana não trazia o dinheiro. E eu não sei o que é que isto significa. Eu não sei se a Leonor deu-lhe, por exemplo, 20 euros, estava à espera de um troco de 15 e a Joana não o trouxe. Não sei se a Leonor estava na expectativa que a Joana não fosse utilizar dinheiro nenhum para pagar aquilo que comprou. Não percebi, mas não interessa. Ela percebeu que a Joana não tinha um dinheiro. E então ela ficou muito chateada com a filha, começou aos berros com ela, a ralhar com ela e depois começou a bater-lhe. E bateu-lhe num ponto que a Joana bateu com a cabeça e faleceu. E o João diz que aqui, segundo esta versão, ele não esteve envolvido no assassinato da Joana, só participou a partir do momento que foi preciso esconder o corpo. Vamos agora falar rapidamente da segunda versão de acontecimentos e esta versão foi partilhada pela Leonor. Infelizmente para esta versão não existem muitos detalhes. A Leonor, eu não sei o que é que ela disse, como é que ela justificou o porquê, o como, o quando é que aconteceu a morte da filha. No entanto, ela responsabilizou-se pela morte da filha. Ela disse que foi ela a culpada, sim. E eu também não sei se ela, nesta altura, envolveu o irmão, se disse que o irmão também foi o culpado ou se atribuiu as culpas todas para ela. Mas pronto, ela explicou depois a versão parecida com a do João, a dizer que depois disso tiveram de esconder o corpo. E ela diz que essa parte foi mais entregue ao João, por isso ela nem sequer tem muito bem noção o que é que aconteceu com o corpo da Joana. Mas pronto, então com estas confissões, a polícia ficou a perceber que a Joana tinha sido na verdade assassinada pela mãe, potencialmente também pelo tio, e que depois o tio, o João, se responsabilizou por ver-se livre do corpo da Joana. E eles foram ter com o João e disseram-lhe, se tu te viste livre do corpo, vais saber onde é que ele está, não é? Por isso mostra-nos onde é que puseste o corpo da Joana. E o João andou a levá-los numa... Eu nem sei bem o que é que ele estava a fazer, a tentar alcançar aqui. Ele andou por toda a aldeia de Figueira, ele andou em montes, em descampados, em todo lado, com a PJ atrás dele, a procurar um corpo que, na minha opinião, ele sabia perfeitamente que não estavam naqueles sítios. E depois isto começou
a ficar um bocadinho mais um espetáculo, porque enquanto eles estavam a fazer isto, os habitantes da aldeia estavam-se a pôr em cima de muros, em cima de pontes, para ver o que é que estava a acontecer. E depois eles começaram a insultar o João. Quando começaram a perceber que o João estava só a dar voltas e que não estava a fazer nada, que não estava a mostrar nenhum corpo escondido, os habitantes começaram a insultar o João. E depois, passados uns minutos, começaram a insultar a PJ, a dizer: estão a fazer de vocês uns palhaços, ele está a gozar com vocês e vocês estão-se a deixar ser gozados, não sei o quê. E um agente da PJ partilhou que compreende porque é que os habitantes poderiam estar a pensar que o João estava a gozar com eles, mas que aquilo não deixava de ser uma investigação, que existia sempre a possibilidade deles encontrarem mesmo um corpo naquela tarde e por isso qualquer pista é uma pista e mesmo o facto deles verem que o João estava a fazer aquele jogo com eles, que não lhes estava a mostrar um corpo e mesmo eles a verificarem que o corpo não estava naquele tipo de ambiente, eram pistas, eram provas e era progresso na investigação, da perspectiva deste agente. Uns dias depois, o João mudou a sua versão de acontecimentos. Vamos então falar da terceira versão e esta foi partilhada pelo João. Isto acabou por acontecer porque foi pedido ao João que ele fizesse uma reconstituição daquilo que aconteceu na noite de 12 de setembro. E ele concordou. E isto está gravado e eu vou deixar o vídeo nos recursos para caso vocês queiram ver a forma fria e bruta como o João descreve tudo o que aconteceu naquela noite. Pronto, então ele conta que, aqui, afinal, ele esteve envolvido no assassinato da Joana. Ele diz que ela chegou com o leite e com as 2 latas de atum e que aconteceu a situação do dinheiro, que a Leonor ficou chateada com ela, começou a ralhar com ela, aos berros, e que a Leonor disse ao João: vai dar 2 estalos à Joana. E o João, feito para mandado, levantou-se e deu 2 estalos à Joana. E a Joana aqui começou a chorar e a Leonor foi ter com ela e deu-lhe mais 2 estalos. E a Joana depois tentou fugir para o canto da sala, proteger-se à beira de uma porta, tipo a tentar entrar na divisão lá quietinha. E a Leonor foi ter com ela, continuou a dar-lhe mais estalos e disse novamente ao irmão: dá-lhe tu agora mais estalos. E o João foi ter com a Joana e deu-lhe 2 grandes bufetadas com a força de um adulto, um homem adulto a ser exercida numa criança pequenina, magrinha de 8 anos. E com a força de uma destas pancadas na cabeça, a Joana bateu com a cabeça na parede. E ao bater, começou a sangrar da cabeça. Ela caiu ao chão e começou-se a esvaziar em sangue. E começou-lhe a sair sangue também pelo nariz e pela boca. Segundo o João, quando a Joana caiu assim no chão a perder sangue, ele queria chamar uma ambulância, mas a Leonor disse-lhe qualquer coisa tipo: chamar uma ambulância para quê? Ela já está morta. E então eles começaram a pensar: agora o que é que vamos fazer com o corpo? O João foi até à banca da cozinha buscar um daqueles sacos pretos de plástico, de lixo, e a Leonor segurou no saco para ele se manter aberto e o João foi pondo o corpo da Joana para dentro do saco. E depois eles, os 2 juntos, cada um a pegar numa ponta, levaram o saco até ao exterior da casa. E depois a Leonor pegou num balde, numa esfregona e começou a limpar o sangue que estava na porta, na parede e no chão. E o João viu ela a começar a limpar, mas depois ele, para tentar simular que estava tudo normal, pensaram os 2 para ele ir até ao café enquanto a Leonor acabava de limpar a casa. E foi precisamente isso que ele fez. Ele foi até ao café e por isso é que ele apareceu no café naquela noite. Supostamente era para eles simularem que estava tudo bem, que estava tudo ok, que não se passava nada. E quando a Leonor acabou de limpar, foi neste ponto que ela também foi ao café perguntar se alguém sabia da Joana. Como eu referi, o vídeo do João a fazer esta reconstituição está nos recursos, o link está nos recursos, na descrição, mas eu posso-vos descrever, só assim para quem não quer estar a ver. É perturbador, porque é realmente muito fria a forma como ele fala de como assassinou a sobrinha. É muito fria a forma como ele fala que deu 2 chapadas à sobrinha, e ele diz: eu dei 2 chapadas, e dei-lhe 2 chapadas, uma com a mão direita, depois outra com a mão esquerda. E ele fala disso tudo muito casualmente. É muito chocante ver, ele utiliza um banco de madeira para simular que é o corpo da Joana, e ele a dizer: peguei aqui e arrastei para dentro do saco. Ele a falar daquilo como quem está a falar, sei lá, de pôr batatas dentro de um saco, uma coisa super comum. Juntamente com esta reconstituição, o João também explicou à PJ como é que desmembrou o corpo da Joana. Ele explicou que utilizou uma serra para separar o corpo da Joana em 3
e que depois foram até uma arca congeladora que havia lá na casa, tiraram as 3 gavetas e empurraram as diferentes 3 partes do corpo para dentro da arca e que depois o corpo acabou até por congelar porque eles precisaram de alguns dias para perceber o que é que iam fazer e como é que iam ver-se livres do corpo da menina. Durante as próximas semanas o João fez várias reconstituições e é normal da polícia pedir assim para ele fazer isto várias vezes porque há sempre um pormenor ou outro que muda que pode ser importante eles perceberem e porque é que a tua história mudou agora aqui. E foi precisamente isso que aconteceu. Vamos agora falar da 4ª versão de acontecimentos e esta foi contada pelo João. Nesta versão, até ao ponto em que a Joana perde a vida, é tudo igual. Ela chega, começa-lhe a bater, ela bate com a cabeça, perde o sangue todo, é posta dentro de um saco. O que muda aqui é que depois o João diz que ele ligou para um irmão dele a dizer para ele vir até a aldeia porque tinha um saco que queria que ele se livrasse. Mesmo dentro desta 4ª versão existem subversões porque ele, no espaço de um minuto, diz que o irmão sabia que dentro do saco estava o corpo da Joana, mas depois diz, não, ele não sabia que era o corpo da Joana, achava que era lixo. O João, a falar com um detetive da PJ e a referir-se ao irmão, disse, ele disse-me que vinha de marcha atrás, e eu disse-lhe que estava ali o corpo da miúda ali de lado, ali atrás. E uma das detetives da PJ perguntou-lhe que palavras é que o senhor usou, como é que lhe disse isso? E o João respondeu, eu disse-lhe que estava ali um saco para ele levar. Não disse que era a miúda. E outro agente da PJ responde, então agora afinal já não disse que era a miúda? E o João disse, eu disse-lhe que era só um saco para ele levar. Ou seja, mesmo os agentes da PJ naquele ponto estavam a começar a ficar frustrados com o João. Como é que é possível tu dizeres há um minuto atrás que disseste que estava dentro do saco o cadáver da criança e agora estás-nos a dizer que afinal não disseste que era nada, que estás constantemente a mudar a tua história. Aliás, um deles chegou mesmo a confrontá-lo. Olha, João, e porquê é que tu naquele dia andaste-nos ali a fazer perder tempo, a andar pelos campos quando tu sabias que o corpo dela não estava lá? E eu não sei se o João respondeu a esta pergunta. No vídeo ele mantém-se calado. Eu não sei se depois deles pararem de gravar eles voltaram a falar deste assunto e se o João explicou o porquê que ele fez aquilo, qual foi a lógica dele, mas nós não sabemos. Também numa das subversões ao longo das reconstituições, o João referiu que o que fez com o corpo da Joana foi que foi até uma pocilga e deu o corpo a alimentar aos porcos. E nós já vamos falar melhor disto. Mas depois ele, mudou a história, que afinal não deu de alimentar aos corpos, que afinal chamou o irmão, mas depois afinal não chamou o irmão, andou a espalhar o corpo pelo campo. Constantemente aqui a mudar a história. Mas então, com estas versões todas, o que a PJ ficou a saber é que a Joana foi assassinada dentro de casa, que depois de ser esquartejada foi posta numa arca congeladora e que potencialmente foi alimentada aos porcos. Então eles tinham aqui vários pontos, vários locais que tinham de investigar, a casa, tinham de ir à Pocilga para ver se potencialmente podiam encontrar lá o corpo da Joana ou partes do corpo da Joana. E eles tinham um julgamento que quantas mais provas eles levassem, maior a probabilidade de o João e a Leonor serem presos por aquilo que fizeram, supostamente, não é? Então eles começaram as suas investigações e eles na casa encontraram os sapatos da Joana, o que aqui daria a entender que ela voltou a casa, não é? Porque senão, por que razão é que os sapatos dela estariam lá? E eles também analisaram as paredes, analisaram o chão, não encontraram grande coisa aí. E depois, ao analisarem a arca congeladora, perceberam que na última gaveta e na porta havia vestígios de sangue. Ao fazerem a análise de DNA, eles não conseguiram perceber, foi um resultado não conclusivo, se o sangue pertencia ou não à Joana. E aqui existe uma possível explicação para isto. Para além de, primeiro, a tecnologia desde lá para cá evoluiu muito. Acredito que se fosse agora talvez eles tivessem conseguido determinar se o sangue era da Joana ou não. Mas aconteceu uma situação em que a Leonor supostamente andou a limpar a casa com petróleo, porque ela diz que teve carraças em casa. Estava lá um número gigante de carraças e, ao que parece, petróleo é das formas mais eficazes para ver-se livre desta praga. Só que este petróleo também destruiu a integridade do sangue e do DNA que estava presente na arca congeladora. E a teoria depois da polícia aqui foi que a Leonor fez isto de propósito para esconder que aquele era o sangue da Joana. De qualquer das formas, os vestígios de sangue humano na arca congeladora, onde o João disse que eles deixaram o corpo, era um bom sinal. Então eles, acharam que era uma boa pista e continuaram a sua investigação. E eles queriam agora encontrar o corpo,
porque realmente ir para um julgamento de um homicídio sem um corpo fica mais complicado. Então eles lembraram-se de ir até à pocilga que o João referiu e eles lá encontraram também vestígios de sangue humano, mas mais uma vez não conseguiram determinar se este sangue pertencia à Joana ou não. Alguns de vocês podem estar a questionar como é que é sequer possível um porco comer um cadáver. A verdade é que é possível. Os porcos são animais omnívoros, ou seja, eles comem de tudo. E eles são daquele tipo de animal que não são nada esquisitos. Não são como os humanos, os cães e os gatos, que são mais particulares nas coisas que gostam e que não gostam de comer. É aquele tipo de animal que qualquer coisa que se ponha à frente de um porco, ele em princípio vai comer. E a dentada ou mastigar o maxilar do porco tem muita força. E eles conseguem partir ossos, eles conseguem comer músculo humano e normalmente quando alguém se tenta ver livre de um corpo ao alimentar o corpo aos porcos, sobra sempre o cabelo, os dentes, alguns ossos maiores que o ser humano tem no corpo, mas no caso da Joana, vamos imaginar aqui que foi isto que aconteceu, que eles foram deitar o cadáver da menina lá na pocilga. Seria possível que nada tivesse sobrado, porque a Joana tinha os dentes pequeninos porque era uma criança, os ossos pequeninos porque era uma criança, e ela tinha o cabelo muito curtinho. Por isso, os porcos podiam sim ter conseguido comer literalmente o corpo inteiro dela e por isso é que não sobrou nada. E isto aqui não seria a primeira vez que um assassino tivesse utilizado esta forma para se ver livre de um corpo. Isto já aconteceu várias outras vezes em aldeias, em zonas mais rurais, em que alguém é assassinado e que depois acaba-se por se descobrir que a pessoa foi comida por porcos, porque encontra-se estas tais coisas, ou os dentes, ou o cabelo. No caso da Joana, haveria uma explicação de porque é que não se encontrou. Então a PJ não tinha corpo, tinha apenas aqueles vestígios de sangue que encontrou, mas eles acharam que isto teria de chegar para levarem os irmãos Cipriano ao julgamento, e então em outubro de 2005 iniciou-se o julgamento aos irmãos Cipriano pelo assassinato da Joana. O julgamento aconteceu no Tribunal de Portimão e ele teve a participação de um tribunal de júri. O que é que isto significa? Significa que para além de estarem lá 3 juízes de carreira, ou seja, que estudaram direito, estão também 4 jurados. E estes jurados são pessoas como eu e vocês, que não têm qualquer estudos, que não estudaram para ser um juiz, mas que são pessoas que são utilizadas em alguns julgamentos para ajudar a analisar a situação, a ler as pessoas, a analisar as provas e, no fim, concluir se a pessoa é ou não culpada. A teoria partilhada em tribunal foi que a Joana, naquela noite, chegou a casa, foi espancada e depois foi esquartejada e alimentada aos porcos. Ou seja, eles levaram mesmo esta coisa de alimentar os porcos para o tribunal. No entanto, eles lá no tribunal não conseguiram explicar o porquê, porque é que eles bateram na Joana até chegar a um ponto de ela falecer, porque é que eles foram tão agressivos ao ponto dela bater com a cabeça. E eles também, pronto, sem o corpo, foi um bocado mais difícil, mas eles vieram com esta coisa do alimentaram aos porcos e por isso é que não há corpo. Tudo o que eles tinham no final do dia era as confissões originais da Leonor e do João e também os vestígios de sangue que encontraram. Durante o julgamento todo, a Leonor e o João não falaram, não prestaram qualquer declarações e eles ouviram também 45 testemunhas para analisarem o caso todo. Mas o tribunal, apesar de não haver corpo, considerou que as confissões e as provas que existiam eram suficientes e então em novembro de 2025, tanto a Leonor como o João foram condenados pelo assassinato da Joana e por depois terem escondido o corpo dela. A Leonor foi condenada a 20 anos e 4 meses e o João a 19 anos e 2 meses. Segundo o tribunal, tanto a Leonor como o João agiram com consciência de que, ao estarem a bater assim na Joana, ela poderia acabar por se magoar a sério ou perder a sua vida, e que usaram a sua força desproporcional relativamente a uma criança de 8 anos. Na altura, os advogados da Leonor e do João criticaram o facto de o tribunal ter sido composto por juízes e também por jurados, disseram que não fazia qualquer sentido os jurados, neste caso, estarem a avaliar e a determinar se uma pessoa é culpada ou não para um crime deste género, onde não existem, assim, um corpo, não é? Que é uma coisa mais complexa. E eles também estavam muito chocados com o verdicto final, a dizer que não concordavam porque não havia corpo, não haviam provas suficientes para os seus clientes terem sido acusados de homicídio. Um dos advogados disse: naturalmente, falta aí algumas sessões.
e não vi a produção de prova de alguns factos que foram dados como provados. Tanto a Leonor como o João recorreram ao Tribunal de Relação e depois mais tarde ao Supremo Tribunal de Justiça para tentarem, não é, que a pena fosse menos severa, e eles conseguiram. Elas passaram do tempo que eu disse há bocado, por volta dos 20 anos, para 16 anos e 8 meses para os dois. A Leonor ficou presa na prisão de Odmira, em Beja, e o João na prisão de Segarreira, em Sintra. Entretanto, já em 2008, ou seja, 4 anos depois do desaparecimento e 3 anos depois de ter sido condenada à prisão, a Leonor disse que durante a altura que a PJ estava a investigar o caso, foram violentos com ela, que andaram a omitir testemunhos e que também falsificaram documentos. Ela explicou que o único motivo pelo qual, em 2004, ela disse que tinha sido responsável pelo assassinato da filha foi porque a agrediram na esquadra, e foi esse o único motivo pelo qual ela confessou. Ela disse: "Fui condenada sem provas e eu não matei a minha filha, eu nunca lhe faria mal. O único motivo pelo qual confessei foi porque fui agredida na PJ." E coincidência ou não, é verdade que a Leonor em 2004 uma das vezes apareceu com pisaduras na cara, mas na altura a PJ disse que foi porque ela lá na esquadra caiu das escadas. Mas então, se a Leonor está a dizer que só confessou porque foi agredida, quer dizer que a história que ela contou na altura não foi a verdade. Então qual é a verdade agora para a Leonor? Vamos falar então da quinta versão de acontecimentos, que foi partilhada pela Leonor Cipriano. Então a Leonor diz que, desta vez, quando o João a foi visitar, que eles estavam os dois a falar de como a vida era difícil, especialmente para a Leonor, porque tinha tantas bocas para alimentar, havia meses que, pronto, não tinham tanta abundância e às vezes passava um bocado mais de dificuldades financeiras. E acho que o João disse-lhe assim: "Olha, eu conheço um casal de espanhóis que não consegue ter filhos e eles estariam interessados em comprar a Joana e pronto, isto aliviava as coisas para ti." E a Leonor ao início disse: "Não, estás maluco, eu não vou vender a minha filha, não sei o quê." Mas o João começou a insistir, a dizer: "A Joana ia ter uma vida melhor, porque ia ter mais condições para ela, os teus filhos que iam ficar aqui contigo também ia-te sobrar mais dinheiro para conseguires tratar melhor deles, eles iam ter mais estudos que tu, não é isso que tu queres para os teus filhos, que eles estejam melhor da vida, não sei o quê." E, segundo a Leonor, o João conseguiu aqui dar-lhe a volta e convencê-la a vender a própria filha. Ela disse: "O meu irmão convenceu-me que eu não tinha condições para tomar conta dos meus 3 filhos, que eles iam ser uns miseráveis como eu, sem dinheiro e sem estudos, que ele conhecia um casal de estrangeiros que não podia ter filhos e que eles podiam ser a nova família para, pelo menos, a Joana." Então ficou acordado que no dia 12 de setembro de 2004 o João iria vender a Joana a este casal de espanhóis. Só que aconteceu um problema. O João foi juntamente com a Joana até à zona para fazer a venda e quando chegou lá, este casal não trazia o dinheiro. E eles a discutir, o João e este casal de espanhóis, a Joana percebeu o que é que estava a acontecer. Ela percebeu que o tio a ia vender. E então, depois deles saírem da beira deles, do casal, a Joana disse qualquer coisa ao tio, tipo: "Quando chegar a casa vou fazer queixinhas daquilo que estavas a tentar fazer." E o João diz que aqui entrou um bocado em pânico e que assassinou a Joana, para ela não poder contar o que é que tinha feito. Ele diz que depois de a assassinar deixou o corpo dela lá em algum lugar, em algum monte da aldeia, e que chegou à casa da irmã, da Leonor, com as calças com sangue, e que a Leonor esteve lá a insistir com ele, que ele também não trazia o dinheiro, então ela percebeu que tinha corrido alguma coisa mal, e ele acabou por lhe confessar que tinha corrido mal o negócio, por isso é que ele não tinha dinheiro, e que a Joana disse que ia fazer queixinhas deles os dois e que por isso ele teve de a assassinar. O público, de forma geral, tem algumas opiniões sobre esta versão de acontecimentos. Isto aqui, eu não estou a dizer que eu não partilho de algumas destas opiniões, eu só estou a dizer que isto não são opiniões minhas, não surgiram de mim. Isto foi coisas que eu fui reunindo da internet e na altura da comunicação social e de opiniões de familiares meus e amigos meus que na altura eram mais velhos do que eu e puderam perceber melhor o que é que estava a acontecer. Então, o primeiro ponto. Muita gente diz que uma mãe de verdade que ama verdadeiramente os filhos não vendia assim a filha. Eu penso que o argumento aqui seja a questão do vender, como se fosse uma mercadoria, e não a questão do dar para a adoção. Porque eu acho que podemos todos concordar que é preciso ter muita força para nós percebermos que nós não temos capacidades para tomar conta de um filho e que ele teria uma vida melhor se fosse
ter outra família, e aqui acho que está tudo bem, acho que o problema das pessoas não é esse, é mesmo a questão do vender como se tratasse, sei lá, de um saco de batatas. Muita gente também diz que é realmente muito estranho, quando a Leonor descobriu que o João tinha assassinado a filha dela, não ter chamado a polícia, não ter feito queixa, não ter feito nada. Aqui talvez o motivo, a justificação para a Leonor não ter dito nada era o medo das consequências, porque ela teria de contar a história toda. Ela teria de contar que concordou que a filha fosse vendida e não sei o quê. Talvez ela aqui tivesse medo que lhe caísse algum tipo de responsabilidade em cima, porque o negócio ia acontecer porque ela concordou. E por fim, acho que isto aqui é mesmo o que toda a gente pensa. Muita gente acha super estranho porque é que ela esperou 4 anos para contar esta versão de acontecimentos. A partir do momento que ela percebeu que as coisas estavam torto para o lado dela e que ela ia ser responsabilizada pelo homicídio da filha, vamos até pela onda de raciocínio e de alegações dela, em que a PJ estava a agredi-la na esquadra. Porque é que ela não contou esta história na altura? Porque é que ela não, quando percebeu que as coisas não estavam bem para o lado dela, porque é que ela não disse: olhem, eu ia vender a minha filha. Fogo, é melhor eu ser condenada por vender uma criança do que ser condenada por um homicídio. Até muita gente não compreende porque é que ela protegeu o irmão, porque é que ela esperou tantos anos para contar esta versão de acontecimentos, e por causa destas 3 coisas que eu acabei de referir, muita gente acha que esta história é a Leonor a tentar, na altura, fazer qualquer coisa para que o caso dela voltasse a tribunal, voltasse a ser reaberto, para que ela pudesse reduzir o tempo na prisão. Em relação a este burburinho todo, o advogado da Leonor disse: mais vale contar a verdade tarde do que nunca. Eu sou o advogado da Leonor, mas também sinto que sou o advogado da Joana. A Leonor disse: confiei no monstro do meu irmão. Eu só queria o melhor para os meus filhos, para a Joana. Perdoa-me daí do céu, minha querida, minha Joana, perdoa-me. Ao início, o João disse que esta história não era verdade, que ele não tentou vender a sobrinha. Mas depois aconteceu ali qualquer coisa em que o advogado da Leonor tentou persuadir / ameaçar alegadamente o João para ele dizer que esta história era sim verdade. Então houve ali um período de tempo que ele confessou que sim, eu ia tentar vender a minha sobrinha e correr mal. Mas depois ele voltou atrás e voltou a dizer que afinal não, que ele nunca tentou vender a sobrinha a ninguém. Em maio de 2009, o Tribunal de Faro determinou que 3 dos agentes da PJ que foram acusados dos crimes que eu referi há bocadinho não tiveram nada a ver, não estiveram envolvidos e, portanto, eles foram absolvidos dos crimes. No entanto, outros 2 agentes da PJ foram acusados de falsificarem documentos. Ou seja, nada aqui relativamente ao suposto abuso que a Leonor sofreu. Um dos inspectores foi um inspetor chamado Gonçalo Amaral, e ele era o coordenador da PJ de Portimão na altura, e este homem foi o mesmo homem que esteve responsável pela investigação toda no caso do desaparecimento da Maddie McCann. Digam-me nos comentários se vocês estariam interessados que eu fizesse algum episódio sobre o caso da Maddie. No meio disto tudo, no meio destas versões todas, desta confusão, o que é que pensam os habitantes da aldeia? Então, que percepção é que eles têm relativamente a este caso? Alguns acham que esta história toda da Joana ser vendida não faz sentido nenhum, porque dizem que a família Cipriano nunca transpareceu ter problemas financeiros, que a Joana nunca disse a nenhuma amiga, nunca disse à mãe de nenhuma das amigas que ela tinha problemas financeiros em casa, que não tinha capacidades para fazer o que quer que fosse. Isto vale o que vale, porque normalmente as pessoas, quando têm este tipo de problemas, não andam propriamente a partilhar com os vizinhos. Mas eles estão a dizer que, da percepção deles, nunca perceberam que eles tinham problemas financeiros ao ponto de justificar vender um dos filhos. Outros acham impossível a Leonor ser agressiva ou violenta com a filha, na história em que ela teria batido na filha até ela morrer. Eles acham que não faz sentido nenhum, porque daquilo que viam, a Leonor era uma mãe muito carinhosa, ela era muito meiga com a filha. Mais uma vez aqui, as pessoas fora de casa e dentro de casa são completamente diferentes. Ela podia, sim, fora de casa ser muito meiga com a Joana e transparecer que adorava a filha, mas dentro de casa não estou a dizer que é verdade, estou só a dizer que podia, sim, ser violenta com a filha. E a Ofélia, a dona do café, disse o seguinte relativamente a esta parte: quanto a mim, a menina foi levada naquela noite. Alguma coisa aconteceu ali, mas a menina não foi morta naquela casa. Por fim, algumas pessoas da aldeia acham que o cenário mais provável é mesmo que a Joana tenha sido raptada naquela noite desde o café até casa. E muita gente acha que esta é a teoria mais provável, não só porque não se acreditam nas outras teorias, mas porque o leite e as 2 latas de atum que a Joana levava naquela noite nunca
nunca foram encontradas. No entanto, esta teoria de ter sido raptada não justificava porque é que os sapatos que a Joana usou naquela noite estavam dentro da casa. Isto aqui não, estas duas versões não batem certo. Também acho muito importante mencionar que o Leandro concorda com os pontos de que eles não tinham problemas financeiros, ou seja, ele próprio diz que eles não tinham problemas financeiros que justificassem vender uma criança, e disse também que nunca viu a Leonor a ser agressiva com a Joana. Ele, durante o processo todo, esteve sempre do lado da Leonor a dizer que ela era inocente, que não imagina ela a assassinar a própria filha, e sempre disse que acha que a história está muito mal contada. E ele ainda disse o seguinte: morta? Não. Mas que ela tenha feito algum negócio com o irmão, isso sim, isso eu já me acredito. E esta questão da história mal contada é um sentimento que toda a gente da aldeia tem. Toda a gente acha que há sempre um defeito com alguma das versões. Nenhuma versão tem as pontas soltas todas unidas. Parece que ninguém sabe ao certo a verdade, ninguém sabe ao certo exatamente o que é que aconteceu naquela noite. E também há muita gente a criticar o trabalho da PJ. Uma vizinha disse: para mim, o trabalho da PJ foi um fracasso total. Estas duas pessoas foram presas baseado no quê? Em nada. Onde estão os vestígios? Onde está a menina? Não existe nada. Sabe porque é que foram presos? Porque não têm dinheiro. Existe ainda uma teoria daquilo que possa ter acontecido, que surgiu a partir do padrasto e da meia-irmã do Leandro. E então esta teoria diz que naquela noite a Leonor mandou a Joana ir comprar aquelas coisas para poder ficar sozinha com o João. E que a Joana voltou um bocadinho mais cedo do que aquilo que eles estavam a antecipar, e por isso a Joana encontrou-os aos dois a terem relações sexuais. E a Joana aqui disse que ia contar aquilo que tinha visto, e foi neste ponto que eles decidiram assassinar a menina. E assim, isto é puramente uma teoria. Eu acho que na altura ela ganhou alguma força por ser uma coisa assim mais chocante, não é? Dois irmãos a terem relações. Mas não existe qualquer prova, não existe qualquer indício de que isto seja minimamente verdade. A Leonor foi libertada no início de 2019. Ela serviu apenas 5/6 da pena original que recebeu, e o resto do tempo ela teria de servir em liberdade condicional. Quando a Leonor foi libertada, o advogado dela disse: a saída de Leonor Cipriano da prisão, no dia 7 do corrente mês, não é motivo de celebração, mas sim de alívio. Não há razões para celebrar quando uma mulher, mãe e cidadã inocente esteve presa pelo Estado português durante quase 15 anos, acusada de crimes gravíssimos que não cometeu. E como se não bastasse, as buscas das autoridades portuguesas por Joana Cipriano foram encerradas mesmo antes da sua condenação. Sem corpo, sem provas. Que alegria para os raptores. O João também foi libertado no início de 2019 e serviu também apenas 14 anos da sua sentença original. E é por aqui que ficamos relativamente ao caso da Joana Cipriano, com muitas pontas soltas, com muitas versões, o que é extremamente frustrante. O que é que vocês acham? Vocês acham que existe ainda a possibilidade da Joana estar viva, que ela foi raptada? Acham que tanto a mãe como o tio foram responsáveis pela sua morte? Acham que isto foi uma venda que correu mal? Acham que assassinaram-na simplesmente só porque sim? Eu dei por mim a trocar de opinião dezenas de vezes ao longo desta investigação. Acho que é um caso que, precisamente por ter tantas versões, tanta gente a dizer coisas tão diferentes, chega a um ponto que é um bocado por quem é que tem mais credibilidade, não é? Por isso eu gostava muito de saber as vossas opiniões. Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam. Este foi então o caso da Joana Cipriano. Eu espero que tenham gostado de me ouvir. Obrigada pela companhia e vemo-nos numa próxima.